Oi, tudo bem? Aqui eu vou mostrar para vocês como eu gerei o mapa potenciométrico aqui da bacia sobre o aquífero Bauru aqui em Minas Gerais. Aqui tá o mapa hidrogeológico nosso, tal. Se eu pegar aqui para investigar, eu vou ver que a litologia verde é a do grupo Bauru, que são os arenitos aqui. Aí tá. Deixa eu marcar. Task. Apertar a seleção. Aí beleza. Primeira coisa que a gente fez foi baixar os dados do Ciagas, que são esses postos aqui. Acho que o pessoal dos outros grupos já deve ter baixado. Vamos ver como é que eu fiz baixar. Eu vim aqui, Ciagas, visualizar mapa, aproximei da região minha de interesse, habilitei os poços, selecionei os dados. Aí aqui no final tem a opção de baixar o shape, que vem com as coordenadas. Aí você aperta aqui salvar mapa, ele baixa. Aí é só unzipar e adicionar no QGIS. Não sei se o pessoal conhece como é que adiciona, mas para você adicionar uma camada vetorial, você vem aqui adicionar camada, camada vetorial, aperta 3 pontinhos, organizo assim as minhas pastas e eu adiciono esse dado aqui, o que tem SHP, que é o shape. O dados do Ciagas estava aqui. Ele baixa com esse nome, Special Points. Station Special. Aperta aqui adicionar. Aí é esses dados que ele tinha baixado a princípio. Vamos ver camada. Aí tá. Aí eu dei uma olhada aqui em quantos dados a gente tinha. A gente tinha no total 898 dados de postos, Ciagas, mas eram menos dados de NE. Dá para conferir aqui, ó. Você usa uma regra aqui de seleção. Aí você bota lá o campo NE maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. Selecionar feições. Aí ele selecionou todos os níveis d'água e isolou esses que estão nu. Porque tem nível d'água que está 0 aqui, sabe? Aí eu venho aqui mostrar feições. Feições selecionadas. Aí dá para ver que com o nível d'água são 421 pontos. Sabe? Eles vão aparecer aqui na tela. São esses de amarelo, sabe? Aí no geral são poucos pontos. Eu tenho até eles isolados aqui em cima. Vou mostrar para vocês quais são. Foram esses pontos. Não, esses é o total. Foram esses. A diferença do quantidade de pontos que tem nível d'água, que é esses de curvinho escuro. E as de laranja são todos os poços que dá baixada de água, sem um nível d'água. O NE. Aí eu lembrei de um webinar que eu assisti da Water Surface com o Vinícius, que ele ensinava como utilizar o sensoramento remoto para encontrar pontos d'água, sabe? Superficial, que seriam superfícies de corpos d'água, através dessas imagens de satélite. Ele ensina a utilizar as imagens que são baixadas do site da USGS, que é esse aqui, ó. Esse é o site da USGS, Earth Explorer
o SGS Gov. Aí aqui tem um tanto de imagem que você pode baixar, sabe? Datasets. Você vem aqui em Datasets, tem que fazer um cadastrozinho, tem que ser usuário da página para conseguir utilizar ela. Aí ele ensina a baixar os dados desse Sentinel-2 aqui, ó. Só que o Sentinel-2, as imagens são bem menores. Eu vou dar uma mostrada aqui quais são essas imagens. Deixa eu desabilitar essa. Aí eu venho aqui, selecionei, aperto Additional Criteria. Não, antes de tudo tem que definir a sua área. Aí, para definir a área, eu vim aqui, ó. Eu vim aqui em polígono, nessa primeira aba, Search Criteria, Enter Search Criteria. Aí eu vim na minha área aqui de interesse, que aqui é o narizinho de Minas Gerais. E dei um zoom aqui. Aí apertei Use Map. Aí ele faz essa seleção aqui, ó, tá vendo? Aí tem como regular a sua seleção de busca. Ele vai buscar imagens que estão não dentro da seleção, mas elas interceptam a seleção, sabe? Que é onde está a nossa bacia. A bacia do Bauru, exposta aqui em Minas Gerais. Aí depois disso que eu vim aqui em Datasets, dá para clicar aqui também. Selecionei a imagem desse satélite aqui, Sentinel-2, Additional Criteria. Aí o ideal é usar onde tem cobertura zero. Não, na verdade tem como ser cobertura zero, mas onde tem menor cobertura. Aí eu seleciono aqui menor cobertura. E aí ele pesquisa os resultados. Aí tá. Aí vamos ver uma imagem aqui. Opa. Para ver se onde a imagem está localizada, você aperta esse pezinho aqui. Aí ele mostra. Só que para baixar esses arquivos, você aperta aqui Download Options e teria que baixar esse arquivo aqui que é de 700 megas e demora demais, sabe? E eu teria que baixar vários desses e buscar vários desses que cobrisse toda a minha área. Aí eu falei, não, sem chance. Ia ficar pesado, porque a imagem desse aqui é de melhor qualidade que o Landsat. Aí eu fui aqui em Datasets e eu desisti de baixar o Sentinel. E aí eu vim no Landsat, porque minha área é maior, sabe? Tem as outras bacias, deixa eu ver se eu tenho aqui. Adicionar aqui para mostrar. Adicionar camada vetorial. Shape. Aqui, ó, vamos adicionar as outras bacias aqui para ver como é que é bom para cá. Adicionar. Adicionar. Acho que isso que eu já baixei. Baixei. Aqui, adicionar. Adicionar. Então, essas shapes que eu estou adicionando aqui foi a Maria Antonieta que disponibilizou, sabe? Elas estão lá no Canvas. Adicionar. Adicionar. Close. Aí aqui dá pra ver as bacias, tá vendo? Tem essas duas bacias aqui, ó. Essa aqui, a do Parecis, que é menor, e a do Araripe, que eu acho que daria para baixar a imagem Sentinel. E ela dá para ser bem detalhada, sabe? Então, porque tem outro problema. É a quantidade de pontos, que eu vou explicar mais para frente, mas deixa eu mostrar aqui. Na bacia nossa, quando eu fiz o método que eu vou mostrar, eu tinha essa quantidade de pontos, sabe? Na verdade tem até mais.
Tinha muito ponto. Se eu pegar aqui para ver na tabela de atributos a quantidade de pontos, que foi mostrado, que eu quero atribuir valores aos pontos, para eles terem nível da cota d'água, sabe? Tinha 190 mil pontos, 189 mil pontos. E para interpolar isso depois foi um problema, sabe? Eu cheguei até a interpolar ele pelo método do inverso do quadrado da distância. Ele ficou assim, ó. Tá vendo? A potenciometria. Vou botar aqui até a drenagem para vocês verem como é que ficou. Depois eu vou mostrar de novo. Mas quando eu fiz pelo inverso quadrado da distância, tá vendo? Onde tinha ponto de nível d'água, que era aqui, ó. Esses pontos aqui. Isso aqui é ao longo da drenagem, que eu julguei ser uma drenagem perene, sabe? Então tinha amostras. Onde tinha esses dados, ele jogava a cota para o nível onde ficava a topografia, mas afastava deles, a cota baixava, sabe? Por isso que tá afastando aqui, ó, tá vendo? Formando esse V aqui para dentro. Aí esse V aqui para fora, como o Antonieto falou, quer dizer que o rio ele é influente, não é o que eu quero representar na minha potenciometria, sabe? Aí eu tive que ter umas ideias aí para filtrar essa quantidade de pontos, que eu vou mostrar como é que adquire elas agora, né? Para gerar um mapa potenciométrico melhor, que eu vou mostrar mais para frente. Deixa eu voltar aqui os dados, acho que eu vou ficar um pouco perdido nisso na hora de explicar, mas tudo bem. Tem que descer aqui a drenagem. Deixa eu ver aqui. Tá tudo na ordemzinha para explicar. Isso. Aí tá. Deixa eu apagar aqui os perfis potenciométricos. Aí tá. Aí eu baixo aqueles dados. O que eu queria obter baixando aqueles dados? Eu queria obter esses pontos aqui, ó, tá vendo? Que são pontos onde a superfície do nível d'água aflora. Aqui, ó, se eu aproximar de um ponto aqui, ó, vocês vão ver, isso aqui é um lagozinho, tá vendo? Aqui, tá ao longo da drenagem, são partes onde ele destacou a água. Não destacou ela toda, porque eu fiz uma seleção, um critério de seleção, que eu também vou explicar. Mas é isso, o objetivo de baixar as imagens satélite, ali naquele Earth Explorer, eu acho que era isso. Earth Explorer para obter esses pontos. Então eu fiz isso. E aí, o que eu fiz? Eu optei para usar esse satélite, Landsat Collection 1, depois Landsat Collection nível 1 e depois Landsat 8. Eu uso esse critério de cálculo, para obter os valores para obter as áreas onde tem água. Eu uso o método NWI. Esse método explica até aqui no Wikipedia, que é o índice de diferença normalizada da água. Ele foi proposto em 1996 por esse McPheeters. E ele é o seguinte, quando você usa o Sentinel-2, você vai baixar aquele arquivo grandão, ele vai ter uma série de chips, de bandas. Você vai fazer um cálculo, que eu vou mostrar como é que faz, da banda 3 menos a banda 8, dividido pela banda 3 mais a banda 8. Tá errado aqui, mais a banda 8. No que eu vou fazer, que é o Landsat 8, eu vou fazer a banda 3 menos a banda 5, dividido pela soma das duas bandas. O que são essas bandas? A banda 3 é a banda de cor verde. A banda 5 é a banda do infravermelho próximo, sabe? Esse cálculo aí foi feito para intensificar os valores ali onde tem o nível d'água. Beleza. Aí eu vim aqui, selecionei nessa opção aqui do datasets, já tinha feito o search criteria para definir minha área.
E aí eu venho aqui, adicionar critério. Aí eu botei aqui que a cobertura de nuvem fosse menor que 10%. E busquei os resultados. Aí tá. Aí eu vi primeiro essa daqui que estava fora, não me interessa. Tem uns que tá tudo preto, que também não interessa. E teve essa que estava dentro. Eu cheguei até a baixar, sabe? Mas vale a pena dar uma pesquisada em tudo antes, porque quando eu vim aqui até o 6, eu vi que tinha tipo assim, 4 imagens de satélite que englobavam a área minha de interesse e tinha tudo a data próxima, sabe? Eu acho que era essa, acho que não. A outra é essa, a outra é essa, acho que não, acho que não, acho que não. Tá, a outra deve estar aqui no preview, sim, mas eu baixei essas 3 e eu acho que eu baixei essa aqui, ó. Tá aqui no previews. E eu apertei aqui baixar. Foi esse arquivo grandão aqui, ó, de 900 megas. Level 1 já é o TIFF. Deixa eu ver se tá aqui fácil de encontrar. Imagem 1. Tá, eu busquei lá dentro da pasta. E aí eu tive que pegar essa banda 3 e a banda 5 para fazer esse cálculo. E eu separei aqui nas pastas de cálculo, sabe? Tá aqui as 4 bandas 3 minhas de interesse e as 4 bandas 5 minhas de interesse que eu baixei lá do site. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui, esses dados. Tal. Vamos ver isso aqui. Aí tal. Então, o que eu obtive? Eu obtive esses chips. Deixa eu ver se eles estão. Aqui, ó. Esses são os chips da banda 3. Eu obtive esses chips da banda 3. Vamos ver aqui como é que fica a banda 3 no infravermelho. A água fica escura, tá vendo? O valor dela. Deixa eu ver qual que é essa. O valor dela aqui, ó, na superfície é 8.704 e onde tem menor valor, maior valor é esse aqui, onde fica essas áreas mais urbanizadas, né? Plantio, esses trem. A reflexão é maior. Aqui ela absorve mais essa banda 3, a banda verde. A água absorve mais a banda verde. Beleza. Aí eu também dispus aqui as bandas 5, que são do infravermelho, que ela reflete menos ainda. Eu acho que é. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela tá refletindo pouco também a banda 5. Aí tá. Eu usei essas duas. E aí eu juntei elas num único chip só. Vou mostrar aqui qual que é. Esse aqui é o da banda 5. Pesado o arquivo. Vou ativar esse negócio aqui pra ajudar. Isso. Aí eu juntei elas numa única composição, sabe? Eu vim aqui em composição. Vou tentar lembrar onde eu fui. Não. Miscelânea. Mesclar. Vem aqui em raster, miscelânea, mesclar. Aí aqui eu selecionei as imagens chips que eu queria, que eram essas de banda 3. No exemplo agora é banda 5, né? Aí vem aqui banda 5 do Landsat. Banda 5 e banda 5
Voltei aqui camada de entrada. Esses dados aqui eu sempre boto 0, porque senão ele fica aquele trem preto em volta, sabe? E aí eu salvei. Você manda salvar aqui no arquivo, sabe? Salvei aqui onde eu deixei as pastas Landsat. Cálculo. Não. Mosaico. Salvei aqui onde estava o mosaico. O nome desse mosaico, beleza. Aí. Deixa eu ver. Aí tá aqui o mosaico da banda 5. O mosaico da banda 3. E eu fui efetuar o cálculo para gerar o meu NWI. Que é pelo meio desse cálculo aqui. Banda 3 menos banda 5 é dividido pela soma das duas. Aí o valor do NWI ficou maior, tá vendo? A banda 3 ela é significativamente maior que a banda 5. E onde eu fiz isso? O cálculo, vim aqui em raster, calculadora raster, e eu fiz o cálculo por aqui. Então eu peguei o meu Bauru banda 3. Isso tudo mostra ali no vídeo da OLSS. Menos a banda 5. Botei entre aspas o símbolo de divisão. Fechar aspas, né? Dá para clicar aqui também. E banda 3. Ó, organizadinho. E banda 3 mais banda 5. Fecha aspas. E aqui você fala onde você quer salvar o seu arquivo de saída. Salvei ele aqui no mosaico. Chamei ele de NWI Bauru. Beleza. Aí o arquivo meu de saída foi esse daqui que está aparecendo na tela. Está carregando. Tá vendo? Só que eu preciso que ele fique desse jeito. Que apareça apenas os corpos de onde está a água. Tá vendo que tem uns que é só um pontinho que eu fiz? Se eu botar aqui a imagem do aqui atrás, você vai ver que é um corpo d'água, sabe? Isso aqui até é um corpo d'água barrado. Aqui acaba que não é o nível d'água assim realmente aflorante, sabe? Que tem uma barragem. Mas eles servem. A água deve estar tipo assim, poucos metros aqui nessa base dessa drenagem. Aqui é uma área até pantanosa, tá vendo? Um brejozão. Aí tá. Então eu criei esse TIFF aqui com um pontinho branco, onde tinha corrente nível d'água, a partir da seguinte forma. Eu vim aqui em raster, calculadora raster. Ah, não, vim aqui, eu amostrei primeiro o dado. Eu mostrei o dado aqui, ó, tá vendo? E aí eu falei assim, vamos ver quanto que é os valores desse dado. Esse dado aqui tem... Não, tô olhando para o valor errado. Esse dado aqui tem 0,12, 0,11, 0,9 e afastando ele vai diminuindo, sabe? Eu acho que eu optei por 0,09, sabe? Para aparecer ainda esses corpos pequenos. Aqui, ó. Se a amostra aqui dá 0,11, 0,8. Aqui já é 0,1. Mas eu acho que eu mostrei eu deixei um limite de 0,9. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui na própria calculadora raster. Selecionei o arquivo meu NWI Bauru, esse aqui, e falei assim, maior ou igual a 0,09. E aí eu mandei salvar com outro nome, ele salvou aqui no Landsat, mosaico, foi mosaico, e eu salvei como NWI Bauru versão 00. Beleza.
E o que eu queria gerar com tudo isso? Eu queria gerar essa shape, sabe? Que fosse a shape de onde ocorrem os corpos d'água. Aqui, ó. Guaf e tal. Vamos ativar o Guaf. Pegar aqui uma pequenininha aqui, ó. Aí apareceu, ó, corpo d'água pequenininho. Tá vendo? Tem uns erros também. Associado com isso aqui, eu acho que nem é corpo d'água, sabe? Ah, não, mas aqui tem, aqui, ó. Aqui tá parecendo que é um corpo d'água aqui, ó. Não sei. Tem uns erros também associados ao método. Mas é um método bom, sabe? Esse aqui, ó. Deixa eu ver, esse aqui já é corpo d'água mesmo, ó. Tá crescendo. Uma barragem mesmo. Pra segurar o corpo d'água. Aí. Indique. Aí eu criei. Quando eu mostrei pra vocês esse TIFF, que é selecionar o corpo d'água. E eu queria que parecesse só a posição onde tem o corpo d'água. E o que eu fiz? Eu observei que onde tinha o valor branco tinha o valor 1 e onde tinha o valor preto era 0. Aí eu vim aqui e dá para você vir aqui até em reprojetar, sabe? Até bom. Você vem aqui, reprojetar coordenadas. Você seleciona o que você quer reprojetar, bota o sistema de coordenada que você quiser e aí você bota valor sem dados 0, a resolução de saída de dados referenciados 0. Bota o 0 nos dois. Não entendo muito bem dessas coisas de processamento, mas foi o que eu fiz, sabe? Deu certo. Aí tá. Aí eu gerei esse ponto aqui. Aí no vídeo lá do Water Surface, que você pode pesquisar, ele usa o seguinte método. Ele vem aqui em raster, ele exporta ele transforma o TIFF em shape usando essa ferramenta aqui, ó. Você vem aqui em raster, converter raster para vetor, poligonizar. Aí você seleciona a camada de entrada, a minha era acho que NWI 0, versão 01. Ele cria, você tem a opção de dar o nome para o campo. E aí você aperta aqui onde você vai salvar o arquivo, como os outros métodos, e executar. Aí ele te entrega essa superfície aqui. Deixa eu ver se ela já vem com o atributo. Não, o atributo dela é 1, igual os outros. Aí depois disso, ele quer transformar, eu quero transformar esse polígono em ponto, sabe? O que eu usei foi um método que acabou gerando muitos pontos. Isso foi ruim, sabe? Mas é o que eu consegui, porque questão de dado era muito dado. Você vê aqui na tabela de atributos olha só, são 14 mil feições, sabe? É muita coisa. Aí ele lá no vídeo lá da WaterService, ele mostra para você usar essa ferramenta aqui, pontos aleatórios nas bordas da camada. Ali nas bacias menores, eu acho que até daria certo, sabe? Mas como a minha bacia era grande, não deu. E ele acusava erro, sabe? Aí pra eu conseguir usar o transformar em ponto, eu tive que usar essa aqui, extrair vértices. Aí eu selecionei aqui o NDWI. Sumiu aqui agora. Ah, não, tá N superficial, selecionei esse NA superficial aqui, polígono, e pedi para extrair vértices. Salvar no arquivo aqui, ó. Em formato shape. Então, os vértices que eu consegui extrair, eu chamei eles de NA superficial. Eu continuei fazendo desse modo, sabe? Fui adicionar esses dados junto com os dados da drenagem, que é essa aqui, ó. Transformei a drenagem em ponto também. Ixi, tá aqui não. Deixa eu baixar aqui, tá mais para trás.
Tal. Não. Tá, não sei onde está. Tá, a drenagem. Então vou ter que subir a drenagem de novo. Vamos ver onde eu pus. Que é o ponto de drenagem Bauru. Eu queria adicionar esses pontos aqui de baixo do que eu consegui gerar, junto com o da drenagem, e todos eles assumir o valor do nível no SRTM, sabe? Na altitude do meu modelo digital de terreno. Só que ficou muito dado. Vou falar mais pra frente quando ficou. Não deu certo, sabe? Então eu comecei até a trabalhar esses dados aqui, ó, para ver se eu conseguia diminuir a quantidade deles. A primeira coisa que eu fiz, eu acho que eu vou ter que falar disso mais pra frente, falar onde eu baixei o meu SRTM. Vou voltar aqui já já. Eu baixei o meu SRTM ali no site do Topodata, porque é onde eu tenho o costume de baixar, é mais fácil que no Earth Explorer. São menos opções, sabe? Dá pra fazer um mosaico mais fácil com elas. O site que eu baixei é esse aqui, ó. Topodata. Entrei no site. Eu acho que é acesso. Aí vem aqui o Webmap Pitch. E aí ele mostra direitinho, sabe, onde está cada imagem. Aí eu apertei aqui, né, onde eu queria baixar, uma delas foi essa. Baixei aqui a altitude. Deixa eu pensar. Está baixando. Aí eu separei a altitude aqui na pasta do SRTM. Tá, as minhas 7 imagens aqui, elas são essas. E eu juntei tudo, que nem no método ali das imagens de satélite, também, as das bandas. Juntei tudo aqui no miscelânea mesclar, para virar essa única imagem aqui do SRTM gigante. E eu depois criei um polígono, que foi esse aqui. Vou subir aqui. Para recortar a minha imagem, sabe? Aí eu obtive esse SRTM recortado. Deixa eu tirar isso aqui. Obtive essa imagem aqui de satélite recortada. Onde eu fiz isso? Eu tinha isso. Eu vim aqui em raster. Aqui, acho que aqui. Isso aí, raster por camada máscara. Aí eu selecionei o que eu queria recortar, que era esse SRTM. Selecionei a camada máscara, que era polígono. E eu acho que esse aqui é o que dá pau, dependendo da situação. Eu acho que eu não vim aqui. Vim extrair raster pela extensão. Aí eu selecionei o raster aqui, SRTM, extensão. Calcular a partir de camada. Aí eu selecionei o polígono. Aí ele já dá as coordenadas aqui certinho, sabe? E tem que estar tudo no mesmo sistema de coordenadas. Tá vendo? Isso aqui está em WGS 84. Tudo que é essas operações que eu estou falando tem que estar no meu sistema de coordenadas. Então, tem muita pasta, você vai ver, eu acabei transformando essa aqui em Sirgas 2000. Porque eu fui fazer outra operação com Shape e o Shape estava nesse sistema de coordenada. Eu acabei transformando, sabe? E aí, para você transformar, você faz aqui projeções e reprojetar coordenadas e seleciona qual que é a original, depois qual que é a de destino, sabe? Aí tá. Aí o que eu fiz?
Deixa eu ver o que era isso aqui. São os pontos. Eu, antes de tudo, recortei os pontos que eu obtive a partir do NA superficial, tá vendo? Obtive esses pontos. Eu recortei ele usando o mesmo polígono. Para você recortar isso, você vem aqui, analisar, não, geometrias, processamento. Aí você vem aqui, recortar. Aí você bota a camada de entrada. Aí eu botei aqui, ó, NA superficial. Essa daqui. E a camada de exposição foi polígono. E a mesma coisa, ele vai ser uma camada que eu salvei como NA superficial versão 00. Deixa eu ver esse aqui. Aí o que eu fiz? Aí teve o problema da quantidade de dados. Aí eu fui filtrando, sabe? Eu fui selecionando os dados. Você seleciona aqui, ó. Você tem que botar para editar. Seleciona. Pera aí, botei para editar o errado. Você bota para editar, seleciona e vai apagando dados. Aperta Del. Eu não vou apagar aqui porque já está tudo já pronto. Aí eu fiz isso com esse shape superficial para filtrar os dados. Aí onde tinha muito dado mesmo, a princípio, que não me interessava, estava longe aqui da bacia, eu apaguei, sabe? Aí eu tive essa shape superficial 2. Só que se eu pegar aqui, quantos dados ela tem aqui? Ó? Abrir tabela de atributos. Ela tem ainda muito dado. Ela tem 74 mil pontos, sabe? Nessa shape. É muita coisa. Para interpolar dava problema, sabe? Aí tá. Aí que a primeiro princípio eu tinha feito? A princípio eu tinha criado esses pontos aqui, ó, todos juntos, sabe? Não, tem que falar aqui que eu fiz com drenagem. Aí eu tinha esse shape aqui de drenagem, que eu julguei que eram drenagens perenes, ou seja, elas interceptavam o nível d'água subterrâneo, né? E eu transformei elas em uma camada de pontos, sabe? Que foi essa camada de pontos aqui, ó. Como é que eu fiz para transformar essa drenagem nessa camada de pontos? Eu até excluí aqui depois os pontos que eu tinha gerado aqui. Eu vim aqui, ó, em vetor, analisar, geometrias, extrair vértices. Eu fiz a mesma coisa no método do polígono. Aí ele me extraiu os vértices aqui ao longo da linha, tá vendo? Aí beleza. Aí eu obtive esse NA superficial com muitos dados. E eu juntei o NA superficial com os dados do Ciagos, os pontos do Ciagos, que são pontos de poços, para gerar mais pontos aqui, densificar a minha malha para interpolação. Aí esse foi o método que eu fiz que não deu certo. Aí o que eu obtive? Eu obtive esses pontos finais aqui. Aí eu tinha todos esses pontos. Se eu abrir aqui a tabela de atributos, eu acho que eles estão sem NA ainda. É só a junção das feições. Aqui, ó. Esse NA1 aqui é o NA desse lado esquerdo. Era o NA da superfície da água, NA 0, em relação à topografia. O que está aqui já tem a profundidade. Tá vendo? Aí eu tive que fazer um método de cálculo. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz. Foi aqui no Ciagas mesmo, ó. Vem aqui abrir tabela de atributos. Você está vendo? Eu tenho o NE. Esse aqui não tem o valor. Tá, beleza, tem que ensinar. Aqui abrir tabela de atributos. Esse aqui, ele já tem altitude. Como é que eu fiz para ter altitude? Eu vim aqui, selecionei esse arquivo. Eu abro a minha caixa de ferramentas de processamento de painel. Pesquisei aqui. Atribuir, eu acho que é isso. Não. Amostrar. Amostrar valores raster. Tá aqui embaixo. Esse aqui é porque eu usei recentemente. Aí eu vim aqui, selecionei a minha camada de entrada, que era o Ciagos NA, e a camada raster que eu queria que ele mostrasse, que era o SRTM recortado. Isso aqui é o nome do seu campo de saída. Aí eu botei aqui NA,
e eu pedi para exportar esse dado. O exportado foi exatamente esse Ciagas NA V00 com altitude. Ah, não, meu exportado foi altitude. Aí eu tinha que altitude. Só que quando você faz esse método, ele não limita aqui, ele não bota um limite de casas decimais. Aí tem jeito de fazer isso agora, como eu vou falar. Aí eu vim aqui abrir calculadora de campo, criar um novo campo. Aí eu criei o campo NA. Isso para o Ciagas. Aí eu fiz o cálculo que foi o seguinte: eu peguei minha altitude, vim aqui em campos valores, altitude, menos o NE, que é a profundidade do meu nível d'água. E apertei OK. Ele dá o primeiro valor aqui, ó, 670. Ele sempre mostra o primeiro valor aqui, ó. Aí você dá para ver, a profundidade do nível d'água era 11 metros, a cota no SRTM era 681, e aí eu obtive a cota da superfície da água, que era 670, água onde estava saturada lá, seu nível potenciômetro. Aí, depois disso que eu fui juntar essa shape aqui do Ciagas com a minha shape aqui do nível d'água, essas duas, para obter os pontos finais. Eu vim aqui, ó, geoprocessamento, união. Aí você consegue selecionar, eu acho que até duas opções, sabe? Nesse união. Eu acho que tem outra aqui que dá a opção de se adicionar mais. Deixa eu ver aqui. O que é esse dissolver? Não, acho que não é esse não, é de campo esse daqui. Eu fui em união. E aí eu obtive esses pontos aqui, ó. Antes de fazer isso, que eu fiz separadamente, isso aqui deu errado. Aí eu depois atribuí os valores no meu NA final, sabe? Tá vendo? Esse ponto NA final aqui, o primeiro, ele não tem os valores da cota do nível d'água. Não tem os valores da altitude. Ah, não tem. Ah, não. Ah, não, porque já tinha para o Ciagas, eu já tinha feito para o Ciagas, mas não tinha para a superficial. Ah, não, tá. Eu acho que eu fiz tudo separado, não tô lembrado. Mas tá. Aí por fim eu juntei as duas. O que eu fiz nesse aqui? Final V00. Ah, tá, lembrei o que eu fiz. Eu vim aqui, ó. Se eu não consegui calcular pela calculadora os campos, a soma dos campos, sabe? Eu queria fazer isso aqui. Eu queria criar um novo campo e somar o NA1 com o NA00 aqui, ó, na calculadora. Eu não consegui. Então, o que eu fiz? Abrir tabela de atributos. O que eu fiz? Eu dei coordenadas. Eu criei atributos coordenadas para eu poder exportar em uma tabela do Excel e depois inserir de novo. Aí eu venho aqui em geometria. Quando eu crio coordenada, eu crio aqui x, que é uma coordenada. Número real. Aí a precisão de saída pode botar zero, sabe? Depois, tipo assim, quanto mais número tiver, pior é para interpolação, sabe? Mais demora. Aí eu vim aqui, x, vem o valor do dinheirinho de x, eu apertei OK. Ele dá o primeiro valor da coordenada. É o valor da coordenada do sistema de coordenada que está o seu shape. Esse daqui, ó, ele está em WGS. Então, se você quer mudar também o sistema de coordenada, você vai ter que vir aqui em salvar feições como, selecionar aqui shapefile e alterar para o sistema de coordenada que você quer. Esse aqui é o UTM, que ele tem em metros, sabe, a coordenada. Só que o que eu fiz? Eu exportei essas feições, as que já tinha coordenado e tal. Não, essa aqui mesmo. Eu exportei essas feições como arquivo de Excel. Pode ser Excel ou CSV, sabe? CSV tá aqui, ó, tanto faz. E aí eu vim aqui no Excel, tava aqui o arquivo, final CSV.
Acho que era exatamente esse daqui. Desses dois. Eu vim aqui. Eu fiz a operação aqui, ó. Depois eu até excluí alguns campos, não sei. Eu fiz uma operação aqui, ó. Esse aqui tá sem o NE. A gente tinha até excluído ele, sabe? Mas eu fiz a operação aqui de soma normal, prática de Excel. E tem que salvar em CSV, ele importa arquivo CSV. Aí para você importar um arquivo, você vem aqui em camada, adicionar camada texto delimitados, aperta os 3 pontinhos, CSV, aí tem esses arquivos aqui, ó, que estão CSV, você aperta aqui, ó, pontos NA final, que deve ter sido o que eu fiz. O separador deles é a vírgula. Pode até desmarcar aqui, ó, botar vírgula. Não, não é a vírgula. Eu sei que quando eu botei essa aqui, ó, tava tudo junto. Ah, não, é ponto e vírgula o separador deles. É ponto e vírgula. Aqui, ó. Aí eu vim aqui, ponto e vírgula, e adicionei no arquivo. O separador numérico tem que ser ponto, sabe? Eu não sei se o meu computador ele tá configurado para isso, porque muitas vezes, tipo assim, por isso que é bom trabalhar, eu acho que em CSV, porque ele primeiro trabalha como texto, sabe? Em vez de número, não sei. Mas eu venho aqui, ó, para ajustar isso aqui em configurações. Acho que é aqui mesmo. Não, deve ser aqui não, não tô lembrado disso. Não, não é aqui. Eu venho em... Gente, onde eu venho? Deixa eu ver aqui. Eu venho em... Gente, no painel de controle, é um trem desse. Painel de controle. Relógio região. Região. E aqui você pode selecionar o formato, né, da língua, prefiro português brasileiro, mas eu venho aqui, ó, em configurações adicionais e eu consigo inverter, ó, o símbolo decimal é ponto e o símbolo de acoplamento de dígitos é vírgula. Eu inverti, tá vendo? Para não dar problema, né, no momento de usar esses softwares. Aí tá. Beleza. Aí eu tinha esses pontos, ou atribuir valores para eles através da ferramenta do amostrador de valores raster. E eu queria interpolar. Aí primeiro eu tentei interpolar pelo inverso do quadrado da distância. Ele me gerou esse chifre aqui, ó. Eu vim aqui em raster, análise, grade, inverso quadrado da potência e distância. Aí eu peguei os meus pontos final, tá vendo? A final. E eu acho que é só dar um ok, sabe? Eu só dei um ok. O 2 aqui é a potência. Eu sei que tem que ter no máximo 2. Tem jeito de você botar 1. Mas eu sei que tem que ser no máximo 2. Eu não entendo muito desse trem. Ele tem jeito de você definir o raio da sua elipse de busca. Só que você deixa tudo assim, 0. Ele já define pra você, sabe? Porque quanto mais você mexe nisso aqui, se você não sabe mexer, fica pior, sabe? Aí você pede para exportar o arquivo, salvar o arquivo. Ele salva em TIFF. Aí quando você vê, sai o arquivo, ele não tá assim coloridinho, bonitinho. Ele sai assim, ó. Simbologia. Valores únicos. Clicar aqui, ó. Na verdade, são nada. Classificar. Não era esse aqui. Ah, não, banda simples. Ele sai assim, ó. Clicar. Ele sai desse jeito. Aí visualmente, eu não lembro muito bem de quais são as opções, mas eu usei essa aqui da falsa cor e deu certo, sabe? Eu classifiquei, né? Aqui tem como você selecionar qual você quer. Você aperta o botão direito aqui. Eu seleciono essa aqui, é espectral, tá vendo? Aí eu apliquei. Só que as cores quentes ficaram onde estava a cota mais baixa. Aí tem como inverter, eu inverti, ó. Inverter gradiente. Tá vendo? Aí ficou as cores quentes ali. Tem como você também mexer mais nesse negócio. Tipo assim, eu quero deixar o azul mais para trás.
Quero intensificar o rosa, intensificar um pouquinho o vermelho e tal. Rosa não, amarelo. Aí eu venho aqui, aplicar. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Aí ficou assim, ó. Só que não tá bom, tá vendo? Depois eu vim até aqui e criar os contornos. Você aperta aqui, extrair contornos. Selecionei aqui o motivo, potencial, potência no inverso da distância. Aqui você escreve o seu intervalo. Eu acho que eu fiz em 50. O 50 é o ideal aí pro tamanho da bacia nossa, sabe? Para escala nossa. E aí você extrai ele como um shape. Tá vendo? Aí eu salvei aqui a potenciometria, tá vendo? Só que a potenciometria, como eu tinha mostrado antes, isso aqui é o curso da água. Vou botar ele até azulzinho aqui. A potenciometria, ela ficou ruim. Tipo assim, onde eu tinha dado, deixa eu ver aqui, onde eu tinha dado era aqui, ó. Acho que era aqui. Onde eu tinha dado, que era sobre o curso d'água, alguns pontos gerados ali no método da reflexão ali da imagem satélite, junto com o nível d'água calculado ali pelo CRTM, onde eu tinha dado, ele ficou uma cota muito acima e afastando deles ficava muito abaixo. Dá até para consultar aqui, ó, os valores. Ó, aqui é onde tinha dado. Ele atribuiu uma cota aqui, por exemplo, de 470. O pixel do lado já está 424, a diferença é de 50 metros, sabe? Eu não sei se também eu poderia mexer nesses atributos aqui, ó. Porque eu também não conheço muito. Eu poderia mexer nesses atributos aqui. Não sei se o raio da elipse ou no... Não, esse cabozinho mais próximo. Eu não sei se eu poderia mexer nesses atributos aqui de suavização. Acho que eu tentei mexer de suavização, botei uns números altos, não deu certo. Esse aqui do raio da elipse eu não tentei. Número máximo de dados também nem mexi. Mas eu acho que não sei se eu poderia ter mexido nisso, teria melhorado assim, a interpolação, mas ficou ruim, sabe? Aí eu pensei assim, vou ter que fazer de outro método. No vídeo ali do Order Surfaces, eles usam essa ferramenta aqui, ó. Thin Plate Spline. Aí você selecionaria os pontos, né? E seria, por exemplo, final. Você selecionaria o seu atributo, que o meu LN é ok. Botaria o seu intervalo de pesquisa global, número de pontos, todos os pontos dentro da distância, ou o máximo de pontos perto dos pontos. Eu não sei nem a diferença que isso daria, sabe? Não consegui nem testar. Aqui você consegue, tem duas opções que é a mesma coisa, não sei se isso aqui é erro, número máximo de pontos, não sei se isso aqui é o número mínimo de pontos. Aqui, ó, nem sei o que é essas duas coisas. Tá aqui parecendo número mínimo. 16. Aqui, 20. Nem sei o que é isso, sabe? E eu mantive e tal. O tamanho da célula, por fim, gente, eu tive que, como a minha área é grande, se eu pegar aqui, ó, de uma ponta para outra, vamos ver quanto que dá de distância. Eu não sabia nem qual usar, sabe? Dá 400 km. Eu nem sabia qual usar. A princípio eu usei um... Deixa eu ver aqui. A princípio eu usei um tamanho de célula de 200, não deu. No fim das contas eu acho que eu usei até um de 800. Eu tava tipo assim, mexendo muito assim pra ver se dava certo o cálculo. Só que isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui ele não deixa você escolher acho que ele deixa escolher o raio de pesquisa. Vou tentar fazer um aqui, ó, com os dados que eu filtrei. Provavelmente não vai dar certo. Vou mostrar pra vocês. Eu tentei tanto esse negócio, gente. Você não tem noção como é que foi a dor de cabeça. Ó, meus pontos finais foram esses aqui, ó. O que eu consegui filtrar tudo.
Eu fiz um método lá que eu vou ainda falar um pouco para vocês. Que eu tinha aqueles 80 mil amostras, eu transformei em 5.600, sabe? Bem menos. Tipo assim, foi bem melhor porque uma coisa que acontece dessas interpolações, quanto mais amostra você tem perto uma da outra, com o mesmo valor, essa amostra vai puxar o valor para baixo. Por exemplo, como eu tinha muita amostra de drenagem, acabou que se eu tivesse um raio de elipse, que seria um círculo, né, que eu queria captar isotópico, eu botei um raio de 20 mil metros, ou seja, eu acho que 20 quilômetros, que era onde eu tinha menos dado. Deixa eu ver. Cadê o. Ah, aqui, ó. Vim aqui, ó. Porque um ponto aqui eu teria que pegar ponto dado aqui, dado aqui, dado aqui, dado aqui, ó. A distância desse até esse é 8.000, a distância desse aqui é 7.000, a distância desse aqui é 8.000, a distância desse aqui é 9.000. Ou seja, dava pra fazer, acho que até com 10. Ah, não, dava não. Porque, olha, esse aqui teria que pegar mais longe aqui, ó. 10.000, 8.000, 9.000, 10.000. Eu acho que dava pra fazer com 15. Deixa eu ver se tem ponto aqui que tem mais distância. Ó, esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui tem distância demais, tá vendo? Ó, a distância desse aqui, mais de 15 mil quilômetros. Por isso que eu usei. Eu acho que eu usei 20 mil, sabe? Aí, vou tentar uma última tentativa aqui ao vivo. Pra saber se eu consigo ou não. Provavelmente não vou conseguir. Vou até salvar aqui o negócio que dá pau. Vou ter que fechar o arquivo quando dá pau. Selecionar aqui, ó. Circas 2000. Atributo NA. Regularização, nem sei o que é. Termo de pesquisa global. O raio, 20 mil. O número de pontos. Tentar primeiro esse. Esse máximo de pontos. Botar 20 aqui, deixar. A direção de pesquisa, todas as direções. O tamanho da célula, vamos deixar uma bem grandona, 800, porque evitar dar pau. A extensão de saída, que era isso aqui? Ah, eu posso desenhar a extensão na tela aqui, ó. A minha extensão de saída vai ser no máximo essa aqui, ó. Tá vendo? Ele pega as coordenadas em forma de nós. Sistema de destino, não precisa. E aí vamos tentar aqui, ó, salvar no arquivo. Eu nem vou salvar. Não vou salvar assim. Tentar acompanhar esse daqui. TIFF, potenciometria. Ele salva nesse formato que é SDAT. Potenciometria, FinPlate. Esse é o método que o pessoal da CF ensina, sabe? O Vinícius ensinou a salvar, executar. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Olha lá. Já começou a dar pau. As primeiras vezes que eu tentei, que eu não conhecia muito usar essa ferramenta, deu pau, sabe? Ó, saiu. Vamos ver como é que ficou. Aqui, ó, ficou horrível. A tripulação ficou horrível, gente. Olha só. Eu acho também, né? Vamos ver aqui. Vamos botar a cor nela. Ah, não. Ficou. Aqui, ó, tem ponto que tá 2.000 metros. Mas tem que ver também. Aqui, ó, propriedades. Falsa cor. Vamos botar aqui no intervalo que eu sei que ele tem. 300. E é 1.000. Legal. Os pontos aqui, ó. Ó, vamos ver qual que é o intervalo aqui de dados desses pontos do que eu fiz por último deu certo. Já está 300 mil. Vou botar aqui. Propriedades. Simples falsa cor. Mínimo. Vou botar 200. Para também não sujar muito. E 1.400. E eu vou inverter, ó. Inverter o gradiente. Vamos ver como é que vai ficar. Aplicar. Ó, ficou bom. Não, ficou horrível. É que o elipsoide, tá vendo? O elipsoide não pegou direito aqui os dados. Tá vendo? Vou até gerar aqui uma superfície.
para ver como é que fica. Raster, extrair, contorno. A distância 50 metros. Tudo isso aqui, esse shape para fazer essa interpolação, ele tem que estar necessariamente como arquivo TM, sabe? Ele tem que estar num sistema de coordenada projetado. Não tem opção. Salvar no arquivo. Shape. Potenciometria. Vou botar aqui potenciometria fin plate. 50 metros. Fin plate. Executar. Vamos ver como é que... Ó. Vamos comparar com o que eu já tinha feito que deu certo. Esse aqui foi o que eu fiz que deu certo, tá vendo? É diferente, tá vendo? Olha só, o que... Engraçado, o do Surfer ficou melhor. Que eles falam que esse fin plate ele suaviza as bordas. Tá vendo? E é o mesmo dado, sabe? Eu usei o mesmo dado, mas são interpolações diferentes, sabe? São interpoladores diferentes. O que tá azulzinho claro é o de 50 metros. Tá vendo? Aqui, ó. Teve um ponto aqui. Olha o gradiente que esse negócio aqui gerou. Eu nem sei porquê, sabe? Eu preferi o método da krigagem, que eu vou explicar para vocês, tá vendo? O método da krigagem é esse aqui que tá na frente, ó. Acho que tá com transparência esse negócio. Tá com transparência. Aqui, ó. O método da krigagem. O que é isso aqui? Eu acho melhor que esse fin plate. Finwater. Até chamei Finwater. Engraçado. Aqui, ó. Gente, por que ele tá transparente? Eu não sei, sabe? Deixa eu ver se eu removo a transparência aqui. Que eu nem lembro onde faz isso. Será que é aqui? Brilho, gama. Gente, eu sou um pouco fraco nessas questões aqui de coisa. Ah, transparência. Ué, opacidade tá 100%. Mas não tá. Engraçado, gente. Alguma coisa errada. Eu não sei por que deu esse falsa cor. Deve ser o método lá dessas cores de falsa cor. Mas é isso. Dá para comparar as duas interpolações. Vou até botar aqui, ó, uma de cor amarela forte, outra de cor vermelha. Aqui, ó. Esse é o Finplate. Vai ficar amarela. O Finplate está de cor amarela. O do Surfer ficou de cor vermelha. Aqui. Tá. E os dois são 50 metros de diferença, tá vendo? A cota nesse aqui, não sei se é porque ficou maior, gente. Tá doido. Ficou bem diferente, sabe? Essas interpolações. Deixa eu tirar a imagem aqui de fundo. Eu nem sei avaliar assim qual que é melhor. Eu gostei mais da vermelha, tá vendo? Ó? A vermelha aqui da krigagem. Achei o método da interpolação da krigagem melhor. Não sei porque que isso aqui deu isso aqui. Não conheço muito desses interpoladores para poder avaliar. Mas são duas formas diferentes de você fazer sua potenciometria, sabe? Eu preferia da krigagem, observando assim em geral, sabe? Por que também? Depois eu fui fazer minha shape do RTM menos a da potenciometria. Deixa eu apagar aqui os pontos.
Menos da potenciometria. O meu CRTM era esse aqui, ó. Cadê o CRTM? Cortado. Menos da potenciometria. Eu fiz um menos o outro. Eu gerei essa profundidade, sabe? Tá vendo? Onde tá branco, o cota é 0. Onde está azulzinho, ele tem uma profundidade maior. Esse azul escuro aqui chega a 200 metros de profundidade, esse clarinho chega a 100. E onde está vermelho é porque a água está para cima da minha superfície do SRTM, ou seja, está errado. Onde está vermelho está errado. O amarelo aqui, tipo assim, está muito acima da cota. E aí ficou para cima onde está as drenagens, tá vendo? Deixa eu passar até a drenagem aqui para frente, para observar melhor. E ficou ruim onde estava a drenagem. Se eu tivesse usado aquela shape de pontos que eu mostrei primeiro para vocês, que eu usei, tirei o vértice, teria ficado melhor, tá vendo? E também, se alguém tiver interesse em detalhar mais, você pode adicionar os pontos aqui, ó, onde ficou muito ruim vermelho, e depois mandar interpolar. Não vai ser muitos pontos, tá vendo? O vermelho que é muito ruim, mas o amarelo também tá ruim. O amarelo, ele é onde ficou 50 metros acima, sabe? Onde está bom é onde está branco e onde está azul, sabe? E no geral, para mim, ficou bom a minha superfície potenciométrica interpolada pelo método da krigagem. E eu gostei. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Como eu mostrei para vocês antes, eu tive que ficar filtrando vários pontos, sabe? Você pegar aqui, ó, a minha última versão é esse azul aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui, ó. A minha última versão é essa aqui, com muito menos pontos. Eu fui apagando um por um, sabe? E eu também fiz um jeito lá, que como eu tinha feito para exportar vértices, você tá vendo? Eu fiz uma forma bem trabalhosa para acabar sobrando um ponto só. Eu vim aqui, eu exportei tudo como CSV. Eu acho que filtrei na versão 2, tá vendo? Aí na versão 2 eu fiz o seguinte. Eu fiz na versão 0, né? Esses pontos aqui é tudo vizinho, sabe? São aqueles 4 pontos vizinhos. Você dá pra ver aqui, ó. Vou ver se dá pra ver mesmo. Não. Tá, eu peguei esses que tinha vizinho. Eu fiz o seguinte, eu eu atribuí uma coluna do valor 2, 1, 2, 3, 4. Fui copiando isso aqui um por um para baixo. Naquele shape que tinha 180 mil valores. Não, acho que eu peguei no que tinha só os valores das superfícies gerados pela imagem de satélite, sabe? Do Landsat. E aí eu filtrei os dados. Vou vir aqui em dados, filtro. Eu filtrei só o valor 1, copiei ele e lancei para outra planilha. E aí eu usei só esses dados. Eu, tipo assim, eu diminuí para um quarto de dados que eu tinha. Que já foi muito, né? Tipo, eu saí de 180 mil, eu fui para um quarto disso. Um quarto disso é 45 mil, eu acho. E aí, isso só para o superficial. O subterrâneo eu não mexi. Aí onde eu tinha aquela imagem aqui, ó, tá vendo? Onde eu tinha o pixel que gerou esses vértices, ficou um ponto só aqui na borda do pixel. O pixel ele tem 30 metros da, das imagens satélite, eu acho. É 30 metros, tá vendo? A distância dos pixels. Aí eu filtrei e depois disso eu ainda filtrei mais ainda. Eu filtrei um por um. Eu fui selecionando aqui e apagando, sabe? Deixa eu ver, eu tô mostrando duas versões que tem muita coisa. Gente, olha só. Tem tanta coisa que eu fiz, sabe? Gente, qual que é a versão que eu peguei primeiro? Ponto final. Acho que era essa. Tá, eu acho que era essa aqui mesmo. Eu já tinha pagado um tanto aqui, ó. Ah, não, era essa aqui mesmo. Eu fui pagando.
essas bordas aqui onde estava o contorno do seu corpo d'água para sobrar só alguns pontos, sabe? Aí, antes eu tinha... Deixa eu ver quantos atributos eu tinha nessa aqui. Antes eu tinha 74 mil. Deixa eu ver se eu já tinha feito... Eu nem tinha feito aquela filtragem que eu falei pra você, sabe? Que já diminuiu para um quarto. Ou seja, eu fiz esses 74 mil, era o que eu tinha primeiro. Fiz a filtragem para um quarto disso, que dava 35. Dava uns 18 mil. E aí, desses 18 mil, eu fui selecionando e apagando para sobrar só 5.600 pontos aqui para interpolar. Porque tava dando problema. Esse interpolador Finplate, ele não conseguiu interpolar. Ele dava erro quando tinha muitos dados, sabe? Os outros interpoladores, eles tipo, eu acho que jogavam para baixo, dava erro. Aí, primeiro, eu tentei fazer pelo Saga Giz. O Saga Giz, que o Márcio vive falando a respeito, eu também não consegui. Eu acho que eu até gerei uma superfície potenciométrica lá e demorou 1 hora para gerar a superfície potenciométrica lá e com erro, sabe? Deixa eu ver se ela tá aqui. Potenciometria, Saga, Krigage. Aqui, ó, tem várias. Deve ser essa aqui, ó, Tiff. Ficou horrível, tá vendo? Olha só, demorou 1 hora para sair isso daqui, ó. Deu ruim no cálculo e nem sai a cota. Deu algum erro, sabe? E era o mesmo dado que eu usei para fazer no Surfer. O erro é do software? Provavelmente não. O erro pode ser de quem está utilizando o software, eu, sabe? Que não soube usar. Mas eu fiz no Surfer e deu certo. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz aqui no Surfer. Que no Surfer, você baixa ele aqui, ó. Surfer. Eu acho que era esse aqui, Golden Surfer. Eu tinha um linkzinho já pronto para mim, sabe? Free trial. E aí você baixa aqui, ó. Você preenche seus dados, envia, ele dá a opção para você baixar. Aí eu baixei a versão trial, ela deve durar 15 dias ainda. E instalei. Ela tá aqui, ó. Continue trial. E o plot, para ficar tudo vazio. Aí você carrega os dados, ele carrega em o arquivo em planilha. Tem como carregar em CSV e em X e no formato do Excel, só que quando eu carreguei CSV ficou tudo na mesma coluna e eu não soube separar aqui no software. Eu sou um novo usuário desse software. E aí eu adicionei aqui os meus pontos. Acho que eu adicionei até essa versão aqui, foi a minha última, sabe? Você vê, ó, eu criei um tanto de versão, sabe? De dados. Engraçado, eu não sei a diferença dessas duas aqui não, sabe? Gente, o que é essa versão final aqui 006? Ah, não, acho que eu tentei depois fazer com mais valores de novo. Mas eu fiz com essa aqui, ó, que tinha uns 5.000 valores. 5.600. Aí, ele quando importa, ele não diferenciou para mim a primeira linha com o cabeçalho. Aí eu tive que apagar a primeira linha e tal. Aí você vem e você salva, salvar como em ponto .dat, em formato ponto .dat, que é o que ele vai usar para interpolar. Aí salva em ponto .dat, tá aqui, salvei esse arquivo. Aí ele já abre ao mesmo tempo aqui nesse símbolozinho que fica até o final aqui, ponto .dat. Eu acho que eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Foi esse. Tá. Não sei nem abrir isso aí, não. Data, open data, ponto .dat. Tá, eu abri o arquivo aqui, ponto .dat. Tá. E aí eu vim aqui no home, em grid data, para fazer a interpolação, sabe? Apertei em Kriging. Pesquisei o arquivo aqui que eu queria interpolar, era esse ponto .dat aqui, eu tenho certeza. Certeza pior que a gente não tem mais de nada que foi feito aqui. Ó. Tem até um arquivo aqui que eu fiz mais tarde, que eu nem sei qual que é a diferença desses dois, sabe? Ah não, esse também era um grande, é esse aqui, ó.
É o menor. Avançar. Aí ele tem aquele variograma, né, do método da krigagem. Eu não entendo muito bem dessas coisas. Eu queria fazer interpolação isométrica, mas mesmo assim eu usei o que eu conhecia aqui do variograma. Não sei se precisava ou deixava de precisar. Mas eu vim aqui em Get Variogram. Ah, não. Eu vim aqui em AutoFit. Ele estava dando essa distância aqui, esse raio de distância de 140 mil. Eu baixei ele para 50 mil. Para, tipo, minha curva ela ficar sobreposta melhor aos dados, né, aqui do variograma. Depois, a direção eu mexi nela, para ele ficar nessa direção. Não sei se essa é a direção preferencial ali no elipsoide de busca. Não entendo muito desse cálculo, mas eu mexi nisso aqui para ter essa direção. Botei aqui a função que eu queria usar, esferoidal. Botei aqui 50 mil. Não, 50 mil é muito. 10 mil, tal. E aqui o range botei 40. Não, mais, tem que ser 40. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Acho que aqui 5 mil dá. Vou botar aqui 7. 7,40. Tá bom. Avançar. Aqui, isso aqui é uma coisa que eu com certeza tive problema ali no Saga X que eu não soube usar, mas é o meu raio de pesquisa que eu queria botar 20 mil, sabe? Aí ele vai buscar nesse intervalo aqui dessa circunferência seus dados para atribuir um valor ali na célula, sabe? Aqui tem aquele negócio lá que eu também não entendo muito bem como é que é essa seleção. Aparece esse gráfico aqui, eu também não conheço ele. E aí eu aqui selecionei o número de nódulos que eu queria. A princípio eu fiz 147, deu pouco, sabe? Eu botei 1470. Não sei se vai demorar, mas deu certo, sabe? Aí eu vou gerar aqui, ó. Ele salva nesse formato grid. Será que eu fiz com 06? Não sei. Então, versão 05 grid. Versão. Deixa eu postar a versão. Tá aqui vídeo. Tô gravando no vídeo. Salvar. Aí você aperta concluir. Ele vai calcular o negócio. Calculando seu grid. Tem como salvar em grid e salvar como shift, sabe? Você salva nos dois formatos. Ele mostra os cálculos. Não, ele salva como grid. Aí tá. Fecha aqui. Aí eu vou importar o meu grid que eu fiz lá. Vamos ver se deu a mesma coisa que esse aqui que eu gostei. Camada. Adicionar camada, raster. É porque eu salvei numa outra pasta, nem sei onde tá. Acho que tá aqui no CSV, sabe? Por isso que não apareceu o outro. Adicionar. E aí ele deu essa. Vou usar até os mesmos. A mesma simbologia aqui, ó. Tem como você salvar a sua simbologia. Estilo. Tinha até a opção de copiar estilo. Salvar como padrão. Não sei se é isso. Deixa eu ver se carregando estilo eu carrego como padrão aqui. Eu vou salvar o estilo em algum lugar. Vou botar aqui no documentos. Book, subterrâneo, trabalho. Estilos. Estilo, potenciometria, surfer. Aí ele salvou lá.
Ok. Aí eu vou carregar aquele estilo. Aqui, estilo. Carregar estilo. Clicar. É o mesmo. Aqui, ó. Deu a mesma coisa, tá vendo? Opa, tem alguma coisa esquisita aqui. O que tá aparecendo é ponto. Eu desatribuo. Isso aí tá aparecendo de verdade, gente. Tá. Tá aparecendo uns pontos ali, ó. Quando eu desabilito esse aqui, não sei. Isso aqui tá na frente. Deixa eu desabilitar esse ponto aqui. Mas é o mesmo. Ah, não, é diferente. Deu diferente. Deu pior. Ah, não, acho que. É, deu pior aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Ele teve uma. Ele não ficou isométrico, sabe? Aqui, ó. Ele tá com uma anisotropia puxando a interpolação nessa direção. Não sei porquê, sabe? Eu não entendo muito desse negócio. Mas é isso. E eu acho que ele ficou melhor do que o do Fin Plate aqui, ó. Esse aqui que eu fiz por último. Fiz aqui no QGIS, olha. A diferença dos dois. Aqui, olha, esse aqui tem uns erros esquisitos, tá vendo? Mas eu achei esse aqui ficou melhor, sabe? O trem do que do Finplate. Aí é assim, você faz essa interpolação, depois gera os contornos. Aqui no Surfer tem a opção de você gerar os vetores. Eu vou até tentar agora, usando o grid, né? Tomara que eu tenha exportado em grid. E é isso. Tomara que eu ajude aí outros grupos com essa demanda aí.